Se você está assistindo este vídeo, provavelmente tem um carro se aproximando dos 100 mil quilômetros, ou já ultrapassou essa marca. Hoje vou revelar os 7 componentes críticos que você precisa substituir preventivamente nessa quilometragem para evitar falhas catastróficas que podem custar até R$15 mil em reparos de emergência. Esta informação é baseada em dados reais de oficinas e associações de reparadores automotivos do Brasil, não em teorias ou especulações. São componentes que falham com alta frequência após 100 mil quilômetros e que, quando substituídos preventivamente, custam uma fração do reparo emergencial. Antes de revelar estes componentes críticos, aperte o like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Nossos dados mostram que impressionantes 95% das pessoas que assistem a este canal ainda não são inscritas. Você não vai querer perder nossas próximas revelações sobre manutenção automotiva que podem economizar milhares de reais. Você sabia que, segundo dados do Sindirepa, Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios, aproximadamente 65% das falhas mecânicas graves em veículos com mais de 100 mil quilômetros poderiam ser evitadas com substituição preventiva de componentes específicos? A Associação Brasileira de Engenharia Automotiva confirma que a vida útil projetada de certos componentes é calculada em torno de 100 km ou 5 anos, o que ocorrer primeiro, e após esse período, a probabilidade de falha aumenta exponencialmente. Mas aqui está o problema. As concessionárias e oficinas raramente recomendam a substituição preventiva destes itens. Por quê? Porque é muito mais lucrativo esperar que falhem e realizar o reparo emergencial completo, que pode custar 5 a 10 vezes mais que a substituição preventiva. Vamos aos 7 componentes críticos que você deve substituir ao atingir 100. 0 km, componente 1, bomba d'água. A bomba d'água é o coração do sistema de arrefecimento do motor. Sua função é manter o líquido de arrefecimento circulando para remover o calor do motor. Após 100 mil quilômetros, o desgaste dos rolamentos e vedações torna a falha iminente. Segundo dados da BorgWarner, fabricante de componentes automotivos, aproximadamente 73% das bombas d'água apresentam sinais de deterioração após 90 mil, 100 mil quilômetros. E a falha completa ocorre frequentemente entre 110 mil e 130 mil quilômetros. O problema? Quando a bomba d'água falha durante o uso, geralmente causa superaquecimento imediato do motor. Em casos graves, isso pode resultar em empenamento do cabeçote, trincas no bloco ou danos severos aos componentes internos. Custo da substituição preventiva: entre R$300 e R$800, incluindo peça e mão de obra, dependendo do modelo do veículo. Custo do reparo emergencial após falha: entre R$3.500 e R$7.000, se houver danos ao motor por superaquecimento. Um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, com 500 veículos, mostrou que 42% dos casos de superaquecimento com danos graves ao motor foram causados por falha da bomba d'água após 100 mil quilômetros. Componente número 2. Correia dentada, ou corrente de distribuição. Este componente sincroniza o movimento do virabrequim com o comando de válvulas, garantindo que as válvulas abram e fechem no momento exato. A maioria dos fabricantes recomenda a troca entre 60 mil e 100 km, mas muitos proprietários estendem este intervalo, com consequências potencialmente catastróficas. Segundo dados da Gates, uma das maiores fabricantes de correias automotivas do mundo, após 100 mil quilômetros, mesmo sem sinais visíveis de deterioração, a correia dentada perde até 35% de sua resistência original. Quando a correia dentada rompe durante o funcionamento do motor, as válvulas e pistões colidem, causando danos severos aos componentes internos. Isso é conhecido como motor interfering e ocorre na maioria dos veículos brasileiros. Custo da substituição preventiva: entre R$600 e R$1.200, incluindo tensores e bomba d'água, como é recomendado. Custo do reparo após ruptura: entre R$4.000 e R$8.000, dependendo da extensão dos danos. A Sindipeças, Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores,
reporta que aproximadamente 60% dos motores que sofrem danos por rompimento de correia tinham mais de 100 km ou mais de 5 anos de uso. Para carros com corrente de distribuição, em vez de correia, é um mito que duram para sempre. Estudos da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva mostram que, após 100 mil quilômetros, o esticador e as guias da corrente apresentam desgaste significativo e devem ser inspecionados e, idealmente, substituídos preventivamente. Se você está gostando destas informações, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Apenas 5% dos espectadores fazem isso. Não seja um dos 95% que perdem nossas próximas revelações exclusivas. Componente número 3. Tensores e polias. Os tensores e polias do motor são componentes frequentemente negligenciados, mas vitais para o funcionamento adequado. Eles mantêm a tensão correta das correias e permitem que componentes como alternador, bomba da direção hidráulica e compressor do ar-condicionado funcionem adequadamente. De acordo com dados da SKF, fabricante líder mundial de rolamentos, os tensores e polias têm vida útil projetada para aproximadamente 100 mil quilômetros em condições brasileiras típicas, considerando nosso clima e qualidade das estradas. Após essa quilometragem, os rolamentos internos começam a apresentar desgaste acelerado, que pode ser identificado por ruídos característicos, chiados ou cantos de passarinho, especialmente durante a partida a frio. Quando um tensor ou polia falha completamente, a correia pode sair do lugar, causando danos a outros componentes ou deixando o veículo imobilizado. Em casos graves, a correia pode se enrolar no virabrequim e causar danos severos ao motor. Custo da substituição preventiva: entre R$ 200 e R$ 500, dependendo da quantidade de tensores e polias. Custo do reparo emergencial após falha: entre R$ 1.200 e R$ 3.000, se houver danos colaterais. Segundo pesquisa da Techfil, realizada com oficinas mecânicas brasileiras, aproximadamente 35% das panes em estradas estão relacionadas à falha de tensores e polias em veículos com mais de 100 mil km. Componente Móbura 4. Sistema de embreagem completo. Para carros manuais. Para veículos com câmbio manual, o sistema de embreagem, platô, disco e rolamento é um conjunto que frequentemente falha após 100 mil quilômetros, especialmente em uso urbano com trânsito intenso. De acordo com dados da Sachs, uma das principais fabricantes de embreagens, a vida útil média de um conjunto de embreagem no Brasil é de 90 mil a 110 mil quilômetros em uso misto, cidade e estrada. Após essa quilometragem, mesmo que ainda não apresente patinação evidente, os componentes já sofreram desgaste significativo que compromete sua capacidade de transferir torque adequadamente e aumenta o esforço necessário para acionar o pedal. A falha da embreagem raramente é catastrófica, mas quando ocorre geralmente deixa o veículo completamente imobilizado, muitas vezes em momentos inconvenientes. Custo da substituição preventiva: entre R$ 1.000 e R$ 800, conjunto completo com mão de obra. Custo do reparo emergencial: entre R$ 1.200 e R$ 2.200, mais custos de guincho, que podem variar de R$ 300 a R$ 800, e o inconveniente de ficar sem o veículo inesperadamente. Um dado interessante da Sindirepa: 67% dos proprietários que precisam substituir a embreagem após falha relatam que já haviam percebido sinais de desgaste, pedal mais alto, dificuldade para engatar marchas, vibrações, semanas ou meses antes, mas adiaram a manutenção. Se você está gostando destas informações técnicas baseadas em dados reais, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Lembre-se que 95% das pessoas que assistem ainda não são inscritas no canal. Não seja uma delas. Inscreva-se agora e ative o sininho. Componente número 5. Amortecedores e componentes da suspensão. Os amortecedores e componentes da suspensão sofrem desgaste gradual, o que torna difícil para muitos proprietários perceberem quando é hora de substituí-los. Segundo dados da Monroe, fabricante de amortecedores após 80 mil, 100 mil quilômetros, a maioria dos amortecedores perde entre 40%
e 60% de sua capacidade de amortecimento original. O problema é que, por ser um desgaste gradual, a maioria dos motoristas se acostuma com a perda de desempenho e só percebe o problema quando é tarde demais. A deterioração dos amortecedores não apenas compromete o conforto, mas também afeta significativamente a segurança do veículo. Aumenta a distância de frenagem em até 20%, segundo testes da CESV Brasil. Reduz a estabilidade em curvas, acelera o desgaste dos pneus em até 25%, causa desgaste prematuro de outros componentes da suspensão. Além dos amortecedores, buchas, bandejas e terminais de direção também apresentam desgaste significativo após 100 km e deveriam ser inspecionados e substituídos preventivamente. Custo da substituição preventiva, entre R$ 1.200 e R$ 2.500, dependendo do modelo e componentes incluídos. Custo do reparo tardio, incluindo danos colaterais, entre R$ 2.000 e R$ 4.000, mais os custos de pneus desgastados prematuramente e potenciais riscos à segurança. Um estudo da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego indicou que até 15% dos acidentes envolvendo derrapagens em piso molhado têm como fator contribuinte amortecedores com desempenho comprometido. Componente MUBRA 6, filtro de combustível e bomba de combustível. O filtro de combustível é um item de manutenção regular, mas muitas vezes negligenciado. Nas condições brasileiras, onde a qualidade do combustível varia significativamente, o filtro desempenha papel crucial na proteção da bomba e injetores. Segundo a Bosch, líder mundial em sistemas de injeção, aproximadamente 70% das falhas em bombas de combustível estão diretamente relacionadas a filtros saturados ou que excederam sua vida útil. A recomendação da maioria dos fabricantes é trocar o filtro a cada 30.000 km, o que significa que aos 100 km você já deveria estar no terceiro ou quarto filtro. No entanto, dados da Sindipeças mostram que apenas 35% dos proprietários seguem esta recomendação. Mais preocupante ainda, a bomba de combustível, componente que custa entre R$ 600 e R$ 1.500, dependendo do veículo, tem vida útil média de 100.000 a 120.000 km quando o filtro é substituído regularmente. Quando o filtro é negligenciado, esta vida útil pode cair para metade. Uma característica interessante das bombas de combustível é que elas geralmente falham sem aviso prévio, deixando o motorista na mão em momentos inesperados. Custo da substituição preventiva, entre R$ 600 e R$ 1.500 para a bomba, mais R$ 80 a R$ 150 para o filtro. Custo do reparo emergencial, o mesmo valor da peça, mais guincho, R$ 300 a R$ 800, e o inconveniente de ficar sem o carro inesperadamente. Um dado alarmante da Sindirepa: aproximadamente 25% das chamadas de assistência na estrada para veículos com mais de 100.000 km estão relacionadas a falhas na bomba de combustível. Componente URA 7, radiador e mangueiras do sistema de arrefecimento. O radiador e as mangueiras do sistema de arrefecimento são componentes que sofrem degradação química e física ao longo do tempo, segundo a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, após 5 anos ou 100 km. O risco de falhas nestes componentes aumenta significativamente. O radiador sofre com corrosão interna e entupimento gradual devido a minerais presentes no líquido de arrefecimento e resíduos do motor. As mangueiras, por sua vez, sofrem com o envelhecimento da borracha, tornando-se ressecadas e suscetíveis a vazamentos ou ruptura sob pressão. Dados da Daico, fabricante de componentes para sistemas de arrefecimento, indicam que aproximadamente 80% das mangueiras de radiador com mais de 5 anos apresentam algum nível de deterioração que compromete sua integridade estrutural. A falha nestes componentes geralmente resulta em superaquecimento, que pode causar danos severos ao motor. Segundo o CESV Brasil, o superaquecimento é a segunda causa mais comum de danos graves em motores, ficando atrás apenas da ruptura da correia dentada. Custo da substituição preventiva, entre R$ 400 e R$ 900, radiador, mangueiras e líquido de arrefecimento.
Custo do reparo após falha, entre R$ 3.500 e R$ 7.000, se houver danos ao motor por superaquecimento. Uma informação interessante da Anfavea, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Em regiões com temperaturas elevadas, como o norte e nordeste do Brasil, a taxa de falhas em sistemas de arrefecimento é aproximadamente 30% maior que nas regiões sul e sudeste para veículos com a mesma quilometragem. Se você chegou até aqui e realmente se preocupa com seu veículo, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Não perca nenhuma de nossas revelações exclusivas. Bônus: componentes adicionais para monitorar. Além dos 7 componentes principais que devem ser substituídos preventivamente, existem outros itens que, embora não exijam substituição automática aos 100.000 km, devem ser cuidadosamente monitorados e possivelmente substituídos. 1. Sensores de oxigênio, sondas Lambda. Segundo a Bosch, a vida útil média destes sensores é de aproximadamente 80.000 a 120.000 km. Sua degradação causa aumento no consumo de combustível e emissões. 2. Válvula termostática, componente responsável por controlar a temperatura do motor. Após 100.000 km, aproximadamente 30% apresentam funcionamento irregular, segundo a Valer. 3. Bicos injetores. Em veículos flex, especialmente, os injetores sofrem desgaste acelerado. A Sindipeças reporta que após 100.000 km, cerca de 40% dos veículos flex apresentam algum grau de comprometimento na pulverização dos injetores. 4. Coxins do motor e câmbio. Responsáveis por absorver vibrações, estes componentes de borracha degradam com o tempo. Segundo a Axios, fabricante brasileira de coxins, após 100.000 km, aproximadamente 60% dos coxins já apresentam eficiência reduzida. Agora, vamos responder algumas perguntas frequentes sobre esta manutenção aos 100. 000 kg. Pergunta 1. É realmente necessário substituir todos estes componentes de uma vez? Resposta: não necessariamente todos de uma vez, mas é importante fazer uma inspeção detalhada e planejar a substituição num período de 3-6 meses. O ideal é priorizar os componentes mais críticos, correia dentada, bomba d'água, e programar os demais de acordo com seu orçamento e o estado atual de cada um. Pergunta 2. Como sei se meu carro já teve estes componentes substituídos pelo proprietário anterior? Resposta: verificar o histórico de manutenção é essencial. Se não tiver acesso a ele, uma inspeção detalhada por um mecânico experiente pode identificar componentes que já foram substituídos. Em caso de dúvida, o mais seguro é substituir. O custo extra é muito menor que o risco de uma falha catastrófica. Pergunta 3. Carros modernos não deveriam ser mais duráveis que os antigos? Resposta: em muitos aspectos sim, mas carros modernos também têm mais componentes eletrônicos e sistemas complexos. Além disso, a tendência de downsizing, motores menores com mais potência, significa que esses motores trabalham mais próximos de seus limites. Um estudo da Sindirepa mostrou que alguns componentes em carros modernos podem até ter vida útil menor que em modelos mais antigos, justamente porque operam sob maior estresse. Pergunta 4. Vale a pena fazer este investimento em um carro com 100.000 km ou é melhor vender e comprar um mais novo? Resposta: do ponto de vista puramente financeiro, realizar esta manutenção preventiva é muito mais econômico que trocar de carro. Um veículo bem mantido pode facilmente ultrapassar 250.300 km sem problemas graves. O gasto de aproximadamente R$ 4.000 a R$ 6.000 nesta manutenção preventiva completa representa apenas uma fração do valor que você perderia na desvalorização ao trocar de carro. Um estudo interessante da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, mostrou que carros brasileiros entre 5 e 8 anos com manutenção em dia têm valor de revenda até 20% maior que veículos similares com manutenção irregular. Pergunta 5. Posso confiar em qualquer oficina para fazer estes serviços ou devo ir à concessionária? Resposta: concessionárias oferecem maior garantia, mas o custo pode ser 30% a 50% mais alto. Oficinas independentes de boa reputação
frequentemente oferecem serviço equivalente a preço mais acessível. O importante é verificar referências e avaliações da oficina, garantir que usem peças de qualidade, originais ou de fabricantes reconhecidos, solicitar garantia por escrito para os serviços realizados, exigir que mostrem as peças antigas removidas. Para facilitar, preparamos um checklist completo da manutenção de 100.000 quilômetros, que você pode baixar através do link na descrição deste vídeo. Leve-o à oficina de sua confiança para garantir que nenhum item importante seja esquecido. Conclusão. A manutenção preventiva aos 100.000 quilômetros pode parecer um investimento significativo, mas representa uma fração do que você gastaria com reparos emergenciais. Considerando todos os componentes mencionados, o investimento total seria: bomba d'água, R$300–800, correia dentada e tensores, R$600–1.200, tensores e polias adicionais, R$200–500, sistema de embreagem, carros manuais, R$1.000–1.800, amortecedores e componentes da suspensão, R$1.200, R$500 bomba de combustível e filtro, R$700–1.650, radiador e mangueiras, R$400–900, total aproximado, R$4.400–9.350, dependendo do modelo e componentes necessários. Parece muito? Compare com o custo de uma retífica de motor, R$7.000–12.000, mais transmissão danificada, R$3.000–5.000, e outros reparos emergenciais que facilmente ultrapassariam R$15.000, sem contar o inconveniente de ficar sem o carro por dias ou semanas durante reparos emergenciais. Como diz um velho ditado entre mecânicos experientes, a manutenção mais cara é aquela que você não faz. Na próxima semana, vamos detalhar como verificar cada um destes componentes para determinar se eles realmente precisam ser substituídos aos 100.000 quilômetros ou podem aguardar um pouco mais. Não perca! Se você aprendeu algo novo hoje, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que têm carros. Você estará ajudando-os a economizar dinheiro e evitar dores de cabeça mecânicas. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para receber notificações. Apenas 5% dos nossos espectadores são inscritos. Não perca nenhuma de nossas revelações técnicas exclusivas. Resumindo o que aprendemos hoje, aos 100.000 quilômetros, 7 componentes críticos atingem o fim de sua vida útil projetada e deveriam ser substituídos preventivamente. O custo total desta manutenção preventiva, R$4.409. R$350 é significativamente menor que o custo de reparos emergenciais após falhas, facilmente ultrapassando R$15.000. A maioria destes componentes falha sem aviso prévio ou com sinais sutis que muitos motoristas não percebem. Esta manutenção preventiva pode estender a vida útil do seu veículo por mais 100.150.000 quilômetros sem problemas graves. Existe ampla evidência estatística de fabricantes e associações do setor confirmando a necessidade desta manutenção preventiva. Esta manutenção aos 100.000 quilômetros é o divisor de águas entre carros que duram décadas e aqueles que começam a dar problemas crônicos. Faça o investimento agora e dirija com tranquilidade por muitos quilômetros. Muito obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo.